Olá, estamos começando mais um Francamente aqui, muito especial, já deve ter visto a pessoa que está aqui no meio, mãe minha, mãe do Murilo, Dona Zuleika. É um especial Dia das Mães do Francamente, e o Isaac e a Paula propuseram a gente trazer nossa mãe, né? Afinal, a FM2S foi fundada pela gente, os primeiros sócios aqui da FM2S, e ela teve muita contribuição nesse início, ajudou a gente emprestando a edícula dela para a gente fazer as nossas gravações, emprestando todas as luminárias dela da casa, abajures, o cavalete de pintura. O cavalete de pintura para colocar nossas coisas lá. Começou lá a FM2S virtual, assim, vamos dizer. No final de 2015 que a gente começa a ideia de retomar a FM2S. A gente vai lá pro fundo da casa da minha mãe, vamos lá da nossa mãe. Vai lá, grava um monte de tranqueira lá, usa a televisão velha. Não, o curso era bom, gente. Só a qualidade audiovisual que era um pouco deixar a desejar. Se você quiser dar risada, não, dar risada não. Se quiser pegar a referência que a gente usava nessa época, tem um copy no YouTube, você pode ir lá, a gente vai dar uns views pro show do Miro, que era como você aprendia com baixo custo a criar uma iluminação profissional, ele falava. O Murilo assistiu o show do Miro e fez isso. Era aquela lâmpada de banheiro, né? E colocar a lâmpada de banheiro num cavalete de pintura. Era fantástico, assim, o nosso estúdio lá, mas era a biblioteca da casa dos nossos pais, né? Que tem lá no fundo, que era a brinquedoteca, depois ela virou biblioteca. E até hoje a gente vai lá no final de semana, se diverte lendo, fazendo bagunça, as crianças lá, os netos da minha mãe agora, né? Mas a gente se diverte bastante lá. Bom, vamos começar aqui com as perguntas com a Dona Zuleika. Conta pra gente, a partir do seu ponto de vista, como era o ambiente de casa quando éramos crianças, do ponto de vista dela, que depois a gente vai contradizer. Bom, o ambiente de casa era um ambiente, assim, nós somos ainda, né, muito unidos. A gente procurava manter tudo muito, na medida do possível, calmo e no amor. As refeições a gente sempre fazia todo mundo junto. Depois tinha a hora deles estudarem, daí era a hora à noite, era a hora de assistir o Tintim, né? Depois ia todo mundo dormir, porque tocava a musiquinha, tá na hora de dormir, já ia todo mundo. Seu tempo, né? Mas tudo bem. Mas eu falava para vocês também. Era mais ou menos isso, não tinha nada assim diferente que eu me lembre, né? Só fazendo não sei se ele vai lembrar tanto dessa parte, mas assim, o que era muito legal em casa é que a gente sempre teve muita liberdade para fazer qualquer coisa ali, né? Tanto meu pai como minha mãe, meu avô também fazia liberdade total pra gente ali. Então meu pai gostava muito, quando a gente era bem pequeno, de montar equipamento de som, né? O pai fazia. Ele ia lá, montava, explodia. Mas era tudo liberado, assim, a gente podia fazer, todo dia aprender, ele curtia ficar me explicando. Isso aqui é um amplificador, viu? Isso aqui é para amplificar o som, entra o sinal aqui, aumenta a penetração, ele falava isso. Aqui tem o mixer, onde a gente faz a mixagem do som. Eu acho que a mãe vai concordar que é uma liberdade com disciplina, né? Sempre com disciplina. E daí, de vez em quando, chegava meu pai para botar tudo, bagunçar. Que o avô fazia tudo o que eles queriam. Então, meu pai, eles pegavam, o que nós vamos fazer, tal, nas férias. Vamos montar um quiosque lá no sítio. E assim ia todo mundo para lá e pintava e bordava, né? Lembra? Não, mas a gente era uma liberdade vigiada. Não, era liberdade vigiada, mas eu acho que o ponto tinha muita liberdade e tanto você como pai também chegavam e falavam assim, vocês querem fazer tal coisa? Eu lembro até hoje, a gente tava no castelinho na praia, lembra? Daí o pai falava assim, ele falava pra mim, eu fiz aqui, pai, o castelinho e agora eu vou fazer o fosso. Que legal, mas como é que vai acontecer pra passar do castelo pra base aí? Você tem que fazer uma ponte. Eu falei, é verdade, mas como é que eu faço uma ponte aqui pra ir na areia? Ele, usa palitinho. Então tinha uma construção, porque isso aí é como se fosse um concreto protendido, ele falava. Tem coisa que eu lembro. Aí vem a engenharia. Isso. Por que quiseram fazer engenharia? Porque tinha desde pequenininho as explicações técnicas e lógicas, que eu não sou nada lógica,
tinha para tudo. Então veio querer ser engenheiro, os dois. Para fazer esse gancho para a próxima pergunta, né? Que desde pequeno, em casa, estudo era prioridade. E como é que você incentivava isso, além de falar coisas que não pode falar hoje? Não, a gente incentivava assim, ó, você só vai chegar em algum lugar se você estudar, se você... A gente falava assim, ó, qual a obrigação nossa? Trabalhar, botar as coisas aqui em casa. A de vocês é estudar. Então, vocês têm que gostar de estudar, vocês têm que, se tem dúvida, perguntar, se não gosta, passa a gostar, porque às vezes tem dúvida e não gosta porque não entendeu. Então a gente tentava sempre explicar. E então era assim, olha, nós trabalhamos para ter tudo aqui em casa. E vocês, a obrigação de vocês é estudar. Então, e para chegar a algum lugar, porque se a gente não estuda, não tem curiosidade, não chega em lugar nenhum, né? E você lembra de alguma história engraçada da escola? De preferência do Virgílio? Eu sou pitoresco. Da escola? É. Era as gincanas, meu Deus do céu. Isso é culpa do Serginho, que foi engraçado. A gincana era assim, todo ano na escola que eles estudavam, tinha gincana. Nossa, era cada gincana que parece que eles iam acabar o mundo, porque tinha que ganhar a gincana. Era ganhar ou ganhar, não tinha outra opção. Brigava na gincana da escola, no jogo de... no jogo de perguntas e respostas. E agora eram as bandas de rock no fundo da minha casa, ensaiando. Era aquele rockão pesado. E depois, na gincana, era a banda de rock também do Murilo. E eu do Virgílio era a parte de conhecimento, disso, daquilo, que ele queria participar de todas as provas para competir. E assim. Nossa, a gincana, eu lembro, mandando um abraço pro Serginho aí, que é meu primo que estudava comigo, que foi o problema da gincana. Mas a gente era tão acirrada a disputa, né, na escola, no conhecimentos gerais, que era onde eu participava mais, dos esportes não era tão bom, mas era que saiu briga na conhecimentos gerais. Tipo, os nerds saindo no tapa. Então chegou no limite ali da competitividade, mas é interessante. Mas a banda de rock no fundo do quintal era a atração do quarteirão. Não, era muito bom. Era muito gostoso. A mesma biblioteca hoje já foi estúdio de banda de rock. Inclusive a bateria lá ficou lá 10 anos, a bateria. Não. Aí tinha a banda de rock que ia tocar em barzinho também. Daí a gente tinha que ir junto, porque era todo mundo menor de idade, e a gente tinha que ficar lá esperando o cachê no final, porque não havia quem aguentasse aquele lugar pequeno, aquela banda. Mas o melhor, pessoal, quem for tocar, que paga metade no bar, tá? Pelo menos era assim na minha época. Também, passava na Unimed. A Unimed era outra. A Unimed era o segundo ponto, né? E que conselho você dava pra gente na escola, que você mais se lembra de dar? Eu dava que vocês tinham que ralar. Isso, aquilo. Não, era assim, ó, vamos estudar? Vamos estudar? Aí, mas isso, mas aquilo. Não, vamos lá. Primeiro estuda, faz tarefa, depois vocês vão fazer o que quiser. Aí eles ficavam lá estudando e tal. Terminei. Tá bom. Como você tá? Papo 10. Você tá papo 10? Porque se você não tiver papo 10, nada. E tem gente que até hoje, quando vai dar uma palestra, lembra do papo 10, viu? É verdade. Tem gente. A minha mãe introduziu pra gente o conceito de gestão da rotina, o conceito de, como é que chama? De diário de bordo, item de verificação, item de controle. Item de controle sempre foram as notas. Item de verificação principal era marca no nível de classe. Se tivesse marca no nível de classe, o bicho pegava. Nossa, pegava. Morria lá. Depois o outro é lições feitas. Esse tá papo 10. E aí era Não, mas além do papo 10, era muito Gamble Walking, que ela sentava comigo, principalmente, com você também depois. Você sentava comigo até a 8ª série, toda a prova tinha chamado oral, lembra? Vamos ver se você tá papo 10 mesmo. Daí ia lá fazer a verificação de checklist. Deixa eu pegar aqui as também, respostas. Se tivesse erro de ortografia, de grafia, de tudo,
eu me negava a ler a tarefa. Tinha que primeiro, que tá errado, aí você corrige. É isso. Daí eu vou conferir sua tarefa. Lembra disso? Mas alguma coisa sempre ficava passando, tá? Não, é ótimo isso, porque você falava menos, já tomava uma pedrada na cabeça. Daí você tinha as outras coisas você errando, conjugava errado, né? Pra mim fazer. Nossa, aí virava um horror. O verbo infinitivo, assim, a gente tem até medo hoje. Pra mim, vírgula, tem que quebrar a oração. Mas isso ajudava muito, né? Essa questão da redação. Eu acho que uma outra coisa interessante era, tanto ela como meu pai, sempre sugeria muito livro pra gente também ler, né? Mas, minha mãe adorava aquelas coleções que vinha na Folha, na Larus, que viu Larus Cultural. Você lembra que ela pegava promoção lá? Nossa. É tipo a Barça, né? Tinha gente que tinha a Barça em casa, aquele conjuntão. Tem gente que não sabe nem o que é a Barça. Tem. A Larus era uma edição dos anos 90, né, da Barça. A Barça tinha até uma edição mais antiga, mas acho que foi até os anos 90. A Carol tinha a Barça na casa dela. Aí, ó. E aí tinha e ela fez questão de comprar no sebo para os meus filhos verem lá o que é a Barça. Tem que ter. Não sei hoje por Wikipedia, mas assim... Era gostoso o papel, assim, legal. Mas outra coisa que tinha que eu gostava era, toda vez que a gente tinha livro, alguma coisa que a gente precisava, vocês compravam também, era verbo infinita pra qualquer coisa de educação. Isso nós sempre compramos. E tinha uma coleção muito legal também que vocês compravam. E vocês gostavam de ler, né? A gente incentivava. Mas acho que o que vocês faziam que era fantástico era perguntar como é que tava o livro, o que a gente tinha gostado. Trocar ideias. Do que leu. Quando a gente começou a ler José de Alencar, puta, é chato pra caramba, vocês falavam. Não, mas tinha que ler pro vestibular. É chato mesmo, nossa. Mas o Machado melhor. Aí você lia o Machado e dizia, ai, que delícia. O José de Alencar parecia que estava correndo no tiro e depois você ia num trotinho, assim, no Machado de Assis, ficava uma delícia. Cada um com a sua. Bom, mas vamos pelas próximas aqui. Além dos estudos, que valores você sempre fez questão de ensinar? Então, primeiro era a união entre vocês, né? Sim. Vocês tinham que se amar. Segundo, só manda quem sabe fazer. Se não souber fazer, se não souber fazer, não mande. Também. Não, e que você, se quisesse alguma coisa, você tinha que correr atrás. Não dá para ficar sentado reclamando. Ai, nossa, eu não consigo. Não, você quer? É o que você quer? Partiu e vai embora, não tem erro. Isso eu sempre incentivei, o pai dele também, e assim, foi sempre assim. E que dessas coisas, assim, que você acha que você mais falava quando queria ficar adulto, assim, eu lembro que você contou uma vez que você falou que o Euclides, né, que era seu médico, falou quando eu fui pra faculdade, você tinha medo e tal. Eu acho que é um pouco disso. Então, eu me lembro, o Virgílio veio morar aqui em Campinas, que tá para estudar na Unicamp, e eu morria de insegurança, de medo, falava assim, nossa, meu Deus do céu, esse menino lá, morando em outra cidade. Meu Deus. Aí eu comentei com o meu médico, que além de médico era amigo nosso, ele falou assim para mim, Zuleika, você tem que confiar agora no que você ensinou para eles. A educação que você deu, o que você ensinou, que eles não vão sair disso. Aí eu fiquei pensando, eu falei, de fato, eu sempre falei, não pode isso, não pode aquilo, e passei a confiar, e graças a Deus, Deus me atendeu, que os dois vieram para Campinas, moraram aqui, e nunca tive problema com isso. Nunca tive. Inclusive fizeram o mesmo curso na mesma faculdade. O mesmo curso na mesma faculdade. Um saiu, o outro entrou. 5 anos diferentes. O pai falava que era pra economizar. Exato. 2 na faculdade era muito caro, então 5 anos diferentes pra isso. E um pouco do que dá pra perceber aqui, mas o que é mais importante? Foram os diplomas ou a atitude? Eu acho que é os dois. Atitude, principalmente a atitude. Atitude em primeiro lugar. O diploma, é lógico, eu acho que ele vem junto, mas a atitude tem que ser em primeiro lugar. Se você não tiver atitude, não vira. E quando a gente decidiu empreender, depois de formado, o que você acha? Você que teve uma vida de empreendedora aí, teu pai sabe o que é? Não é. Eu não estranhei muito. No começo a gente fica inseguro também, mas eu não estranhei, porque seu pai sempre foi para esse lado.
Se vocês fossem trabalhar em algum lugar assim, eu acho que daí eu ia ficar com mais medo do que quando vocês falaram, não, nós vamos empreender. Eu me lembro, a gente estava andando, nós três caminhando lá no clube de campo. E no clube de campo, não. Na praia? Não, lá no Aeroclube. É. Aí eu me lembro que vocês falaram assim, não, vamos abrir um negócio pra valer. Eu me lembro o Murilo falando, mas tem que ser pra valer. Ok? Porque verdade, não vamos mais ficar só no sonho, não. Vai ser pra valer. Eu lembro desse dia. Você lembra? Aí eles começaram. E punha isso, o Virgílio escrevia uma coisa, o Murilo outra. E daí, a cada curtida que tinha, a gente, lembra? Chegava ao final da semana, quantas curtidas teve? Tantas, aí era aquela festa. A gente saiu a pé da 3, o Murilo tava na Avenida 4 já, né? Daí a gente passou lá pegar ele. Ah, bom, porque eu não lembro disso. Eu lembro, a gente passou... A gente caminhando, foi logo depois. Tá. Foi, exato, foi depois do acidente. Mas então, pra mim, foi uma coisa assim, estava dentro ali do que eu vivi a vida inteira. Seu pai sempre foi de empreender. Mas a gente estava meio junto desde o negócio já da BMRC também, né? Quando eu saí de São Paulo do banco para ir para BMRC, tá tudo. É que nunca foi diferente pra gente, né? Tipo, a gente tava muito alinhado com a Domenico De Masi. Sim. Que a questão de estar tudo misturado, estudar, tudo misturado, família, estudo, diversão, empresa, é tudo a mesma coisa. Não tem esse comportamento. Não, tô aqui na reunião de domingo, no almoço de sábado, que é sagrado nosso. Não vou falar sobre empresa. Não, a gente sempre vai falar sobre empresa. Mas se eu falar sobre empresa, não vou beber. Não, a gente sempre vai beber. Aí se eu vou beber, eu não vou beber. Não é, e seu pai sempre, a gente, né, sempre conversou sobre tudo com vocês. Nunca foi assim, eles são crianças, não vão entender, eles são isso, não vão entender. Não, sempre foi, agora tem dinheiro, então vamos fazer o que quer. Agora não tem. Vamos gastar nada de gasto. Sempre foi assim. E teve alguma coisa que a gente fez, assim, na vida profissional que você não entendeu muito bem, mas você tava lá pra apoiar? Quase tudo. Tudo. Mas eu sempre pergunto, daí vocês explicam o que eu entendo, tem coisa que sim, tem coisa que não, mas vou tocando. E o que você lembra do pessoal falar quando a gente decidiu abrir a FM2S? Você lembra de alguma coisa? O pessoal botava fé. Sim. Botava muita fé em vocês, achava que vocês eram capazes de... E eu também, né? Eu sou aquela fã que senta de carteirinha e que senta lá na primeira e fica lá aplaudindo. Mas assim, eu acho que é importante, todas as vezes que a gente tava... É isso que eu acho que é legal, assim, que foi uma coisa muito diferente em casa. Pelo menos dos amigos meus, assim, são poucos que têm essa abertura. Eu lembro que vocês sempre falavam pra gente, tipo, é que nem advogado, vocês não podem mentir pra gente. Fez cagada? Fala pra gente, a gente vai ficar bravo ou não, mas a gente vai defender. Eu admitia tudo, menos mentira. Menos mentira. Acho que esse é um valor que sempre em casa... Eu sou muito chato até hoje com mentira. Eu odeio mentira. Eu nunca admiti mentira. Eu sempre falei assim, olha, por pior que seja, vocês me falem que tudo se resolve. Agora, mentira não vai resolver. Porque isso que foi um negócio que sempre reforçou positivamente o nosso comportamento, de sempre falar a verdade, tipo... nossa, meu pai... E sobre uma porta pra ser sincero e encarar, né? Você não mentir pra você mesmo. Isso. Eu tô lendo um livro do Bill Gates lá, o Código-Fonte, que ele conta a história dele. É legal, ele tava falando da importância da mãe dele, do pai dele, né? Na construção do modelo deles. Ele fala que a mãe dele forçava todo mundo também. Todo mundo vai almoçar e jantar. Almoçar não, mas todo mundo vai jantar junto. Né, que eles tinham trabalhar, mas jantar era sagrado. Almoçava e jantava. E janta era sagrado, assim. Não, porque a gente sempre achou que família é mesa. É conversar, quando você tá sentado, tá todo mundo conversando, comendo, é onde sai tudo que tem, né? Na cabeça, vai, né? Então a gente sempre achou que família é mesa. Então todo mundo sempre teve que comer no mesmo horário. É quase que um ritual de gestão que a gente tem ali de sentar, pelo menos uma semana, que a gente tá mais lá em Rio Claro ou aqui,
mas assim, de sentar, de conversar, de chamar, de falar das coisas. Como é que tá o negócio na fábrica? Como é que tá o negócio na FM2S? Como é que tá o negócio e isso das foi crianças? muito bom, porque agora na falta do pai, vocês conseguem. Tá tudo muito na cabeça, assim. Eu acho que os valores, né, do meu pai e da minha mãe passaram muito pra gente. Uma coisa eu tenho certeza, que a mãe botou muito mais fé quando a gente falou que ia abrir uma empresa do que eu tocando na orquestra, violino ou você sendo piloto de kart, né? Nossa. Era uma coisa que a gente já tava mais... Nossa, pra mim tava normal. Mas piloto de kart, eu achava que vocês eram capazes. De kart, você não deixou o pai. Não, também tem o que eu falo, né? Nossa. Tem vários. Mas meu pai comprou um kart pra mim junto com o tio Flávio, né? E uma coisa também é apoiar, outra coisa é acreditar, né? Não, mas é que nem no recital de violino. Eu lembro que meu avô, ele falava... Eu fui ter um recital de pequenos talentos, né? Não porque eu tocava violino, eu tava aprendendo violino na orquestra. 4 anos. Daí ele foi lá no show de talento, como é que ele conta? Ele fala assim, chegou ele lá, com o violininho dele, falei, ti, já acabou. Era feia a coisa. Não ia rolar, né, gente? Tanto que eu não tô aí tocando violino. Mas assim, eu queria falar da questão de conselho, essas coisas. Eu acho que era uma coisa tão aberta, assim, tão presente a família, que não tem muito essa questão de conselho, porque é que você falou, todo final de semana quase a gente tava lá e se falava por telefone todo dia. Até hoje, durma com Deus, bom dia, a gente sempre... Antes de dormir, eu durma com Deus, mensagem, tá lá. Você também. Todo mundo checa a câmera da casa de todo mundo, vê se tá bem ali, faz a checagem só vê o rastreador do carro, mas assim, tem essa pegada de tá muito junto ali, né, de questionar, de discutir todos os pontos, então não gera tensão. Eu acho que a pior coisa que tem é afastamento, porque afastamento... ter medo dos pais, ter medo de chegar nos pais e contar um problema. Isso nós nunca fizemos para vocês. Zero. Porque a gente falava assim, tem algum problema, tem alguma coisa, chega e fala. Que juntos a gente resolve. Tem que ter uma tenta resolver, né? Com a situação. Eu lembro quão triste eu fiquei quando... Você lembra no primeiro colegial? Que mudou pro inglês avançado? E aí eu fui pra turma do Gunner, lá eu tomei nota 4 e 9 de inglês, acho. Eu nunca tinha tirado a nota abaixo de 8. Isso é morte. Eu queria chorar, fiquei com 6, acho, no boletim, horrível. Aí você fala, não, calma, vamos lá, acho que é melhor ver um curso de inglês, aqui pra gente ver se reforça e tal. Mas é isso que é legal, sabe? Eu acho que você ter a vontade de chorar quando você toma uma nota baixa, quando você não ganha uma Olimpíada de matemática. Mas assim, de estar em casa já temos discutido. Não, beleza, vamos lá, vamos embora, vamos aí e tal. Tem que dar apoio. O que vai fazer? Tamo junto. Não, mas eu acho que é o que você falou, é o apoio cobrando. Eu acho que mais que apoio, a maior coisa que vocês fizeram foi investir tempo na relação. Isso. Eu acho que eu vejo muito isso hoje sendo perdido, assim. A geração milênio tá muito nessa de, eu tenho que ter eu gosto de fazer isso, eu tenho que ter meu tempo. O pai falava, né, que como é que era? Quando casamento é 2 tontos que abrem mão de tudo em função dos filhos. Por aí mesmo. Mas esse é um valor, por exemplo, que eu acho que tá em atitude, né? Hoje a gente faz isso, a gente sai daqui, cara, é Cissa, é Beco, é Mafê, é focado neles, assim. Mas essa. A vida é essa. É o tempo, e depois, né? quando tá na minha idade, o que acontece? São focar os filhos e os netos. E os netos, você tem a autonomia até um certo ponto. Sim. Porque a maior autonomia pertence a vocês, né? A gente não pode querer interferir, mas que daí a gente sofre, sofre muito. Que legal. E o que assim na gente tinha de orgulho? O que você acha que foi direito, né? Tudo, mãe. Tudo. Não, eu sinto muito orgulho. Graças a Deus, vocês não posso reclamar. Não posso mesmo. Tudo que foi proposto para vocês fizeram e estão fazendo até hoje. Se não fosse vocês hoje, eu não sei o que seria de mim,
porque com a falta do seu pai, não tá sendo fácil. Não, eu sei. Eu tô me reinventando graças a vocês. Mas assim, eu acho que é importante a gente definir aqui algumas coisas que eu acho que são fantásticas que a gente conseguiu, que também hoje as pessoas falam muito de soft skill, né? Quem assiste a gente aqui, quem vê a gente, fala muito, as competências, soft skill, não. Aí o Gilberto falou uma vez pra mim, eu falei, cara, soft skill você consegue treinar na Mafê, na Cissa, no Beco. Foi o que vocês fizeram na gente, né? Eu lembro coisas que marcam, assim, né? Que eu queria uma camisa do Brasil, lembra? Em 94, que era jogo do Brasil, o Brasil ia pra ser campeão, né? Da Copa dos Estados Unidos, acho que era isso. E aí, o pai falou, beleza, você tem que bater tudo 10 no seu boletim, que era caro pra caramba, acho que o pai tava sem grana. Pois eu que era general. Não, porque o pai tava com 94, foi quando começou a construir a 3. Foi quando construiu a 3. Foi. Tava sem dinheiro nenhum. E aí ele falou, mas beleza, se você conseguir bater tudo no boletim... Eu lembro que eu fiquei com um 9,5, que eu vontade de bater a cabeça na parede na quarta série, de raiva, pra eu não ganhar a camisa. Mas eu aprendi com aquilo, tudo 10, um 9,5, mas você não vai ganhar a camisa porque combinado foi 10, não foi? Foi, então beleza. E ele cumpriu o que ele falou. Sim, eu não tirei 10 em tudo, me danei, mas é normal. Que já era um plano pra não comprar a camisa. Mas tudo bem. Tá? Isso, mas assim, era muito legal. E, assim, você ganhou um aprendizado, olha. Isso, exatamente, você ganhou soft. Não ganhou a camisa. Assim, em casa sempre foi muito contraponto, né? Do meu pai sempre fazia... tudo que vocês queriam, eu era o breque. E minha mãe, não, peraí, calma, não sei o quê. Por exemplo, sei lá, meu pai falava, pai, eu tô a fim de comprar o kart, por exemplo. Meu pai falou, beleza, vou lá comprar o kart. Ele foi lá correndo comprar o kart com o tio Flávio. Aí eu fui dar uma volta de kart e me arrebentei lá no kart. Aí minha mãe cancelou, eu tinha 10 anos, tava no prédio ainda. 9, 10 anos, eu acho. Você tinha isso só? Depois eu voltei com a história do kart quando eu tinha 17. Teve um revival. Primeira, que você falou. Daí eu me arrebentei de novo. Esse é aquele primeiro kart, tem uma foto do Rodrigo, que tinha no quarto dele, ele de macacão e o kart. É outro kart. Era outro. Daí depois foi estar, eu quero um cavalo. Daí o pai, beleza, vai lá, tu merece, tá fazendo as coisas certas, vai ganhar um cavalo. O cavalo não me arrebentei tanto, né? O Irã se machucou mais. Eu só dei uma... Mas assim... O cavalo era terrível. Era esse contraponto que eu acho que era legal. E assim, tinha, por exemplo, o Murilo, uma época... Você tava no colegial ainda, né? Isso que que o Murilo nunca inventou essas histórias, tá, gente? Olha a história que o Murilo inventou. Eis que o Murilo desenvolveu... Vou contar a história a você que... Só experiência. Isso, exatamente. Que você que vê o Murilo dando aula hoje, tão bonito, conceito sólido e tal, não sabe o que minha mãe teve que aguentar. Por exemplo, Minhas panelas tudo derretidas. Exato. Eu tava na faculdade, o Murilo inventou, eu tava no colegial, a gente fazia foguete. Murilo assistiu, acho que, October Sky, ficou lá em Alfombral, meu Deus do céu. Eu vou fazer o foguete. Daí o vô ajudou vocês a fazer com aquele compressor. Isso, o vô tava vivo ainda. Sim, mas era outro foguete, isso daí era outra coisa. Daí ele começou fazendo... Era foguete químico. Daí ele pegou e começou a comprar NPK, o fertilizante, lembra? Era terrorista. Ele não conseguia ter acesso, tipo... Não, a gente... não existia chat GPT naquela época, hein, gente? Você perguntava como que você faz... um combustível de foguete a partir de adubo, falando que vai colocar no roteiro do filme que você tá escrevendo, né? Exatamente. Daí o Murilo começou, lembra? Daí ele falou, eu vou fazer o foguete aqui e tal. Eu vi que os caras têm que andar de foguete nos Estados Unidos. Só que assim, tinha toda uma tecnologia pra fazer foguete. O nosso era bootstrap, né? Fundo digital. Aí ele começou, daí eu fui lá e falei, puta. Fui lá perguntar pra um professor meu aqui da faculdade, falei, professor, meu irmão tá tentando acertar lá, mas não tá acertando. Ele pegava, derretia, né? Você derretia na bacia, depois você pode... Não, ele derretia a panela também, coitada Isso. de mim. O que você queria fazer? Amalgamar? Não, você pega o nitrogênio lá, você faz um composto orgânico com açúcar e o nitrogênio do adubo, né? E ele... Que a bolinha vermelha. Assim até hoje. A bolinha branca. Era a bolinha branca. Agora ele tá ensinando o filho dele nas experiências dele. O Beco? Coitado. Que medo. Outro dia fizeram fogueira lá em casa. Mas lá, tava lá. Daí ele pegou, começou a frente meu professor. Meu irmão tá fazendo. Eu falei, que legal, ele comprou o negócio, tá vendo? Ele tá pegando o NPK e tentando aceitar a proporção. Ele falou assim, avisa sua mãe que se ele aceitar vai dar problema, né? É melhor que ele nunca consiga aceitar. Mas ele acertou.
Ele Não lembro. lá. Ah, é? Eu não vi. Depois a gente daí fez aí sim o vô. Compressor. O vô fez um vaso de pressão pra gente fazer um foguete de água. Não é tão legal, né? Mas subir a casa. Longe, Tava longe, é. Mas assim, tudo isso em casa. E isso que era legal, né? Não tinha, eu quero um trem agora. Pai, como é que é um trem? Ele comprava o ferrorama. Quem tem filho, ó, que sobra. Não, mas era um ambiente muito disso. Aí o vô também, pô, eu queria um catavento. Nossa. Eu sempre fui apaixonado por avião. Minha mãe tinha que me levar no aeroclube, ver avião. Então, sempre fui apaixonado por avião. Até que o dia ele viu o Coronel Braga lá. Ficou encantado com o Coronel Braga. Deixava o T6 dele lá no aeroclube de Ricardo. Era de acrobacia, não, Coronel. Ele era líder da esquadrilha. Depois... daí um dia a gente tava lá levando o Virgílio pra ver o tal do T6, que ele adorava aquele avião. Aí chega o Coronel Braga, que era o dono do avião. Não, mas o que ficava lá não era o dele. Ficava um vermelho. Ficava um T6 lá meio que abandonado. E ele ia pra lá só nas festas. Eu não sei, eu sei que ele tava lá vendo o T6. E o Virgílio, o Coronel Braga, meu Deus. Nossa, pra mim era quem é da área, quem gosta, né? Mas assim, então tinha toda essa liberdade. Aí o vô foi lá e fez, eu quero um carrinho de rolemã. Nossa. Aí o vô, não, vamos lá, então ele tinha uma oficina em casa, né? O vô era soldador e tal. Vamos lá fazer oficina. Aí ele desenhava, eu lembro até hoje, ele pegava uma folha sulfite, desenhava pra mim, não, vamos fazer o desenho aqui, tá? Vamos cortar. Engenharia mecânica, eu pude rever muito isso até hoje, visitar uma caldeiraria, muito legal que eu lembro isso, né? Pô, soldar, dobrar, fazer a chapa, fazer o flange, né? E era muito legal, mas acho que nós temos nos tornado engenheiro, né? Meu pai também ajudou muito. Foi por causa disso. É muito estímulo do tipo, pô, mas será que tá certo? Por isso que eu acho que é importante o tempo, sabe? De qualidade com os filhos, assim. Ajudava muito. Qual que é a velocidade? Ô pai, eu comprou, sabe? Incentivar, não é nem sobre comprar, sabe? Sobre comprar um... Não é dinheiro. Fazer as curiosidades que a criança vai tendo. É o que a gente sempre fez com vocês. É exatamente isso, satisfazer a curiosidade. Porque cada idade tem um tipo de... Vai tendo uma curiosidade. Imagina só o que sua mãe faz pra você. Nutrir o interesse, né? Nutrir o interesse. Imagina só, você tem uma ideia que é o seguinte, que é construir um boneco pra jogar do apartamento da praia e fazer uma simulação de briga com outro amigo que mora no apartamento lá, né? Uma simulação de briga e pular o boneco. Você fala, será que isso aqui vai alguém ver? Pior que viu. Aí sua mãe topa. Parava lá, a turma, pulou uma pessoa daí da varanda. Aí quando você tem 10 anos, aí tipo, você convence sua mãe e sua avó, elas fazem um boneco pra você, um bonecão. De tamanho real, de pano. O que você faz? Você fica brincando com esse boneco, jogando o boneco da janela. O boneco não era pra jogar, era pra brincar, sei lá, que a gente queria. Aí começou a história de fazer brincadeira com o boneco. Vamos filmar o boneco. Vocês colocavam lá, amarrava lata pro boneco fazer barulho, né? Exato. Embaixo, o Pierre que fazia. De lata. Aí, pô, beleza, tava errado. Aí, de repente, as pessoas começam a ver, daí, pô, pegamos mal, daí tomamos raladas. Pô, vocês estão loucos. Aí vem lá beleza. Síndico lá. Os meninos estão jogando boneco. Daí, zelador. Estamos testando hipóteses. Bom, se eu não posso jogar boneco, eu posso fazer outra coisa com o boneco. Que a gente simulou do boneco tá atropelado. A gente passava o carro, a gente jogava o boneco. Quando o carro acabava de passar, caía o boneco. Detalhe, a rua do apartamento lá, ela não era asfaltada, ainda era Não, terra. era asfaltada já. Não era cheio de buraco, acho. Sei lá. Acho que não. Mas o carro passado, eu ia jogar o boneco 5 metros depois. Era... O cair do pé era mais convincente. Nossa, todo mundo. Mas aí, uma outra coisa também. Por que a gente tem tanta facilidade pra falar com câmera, só eu e o Murilo? Ai, nossa, essa é boa. É a mesma coisa. A gente tinha, desde criancinha, como eu falei, era liberdade total. Meu pai sempre gostava da parte de tecnologia. O pai era fã. Tinha a Depois que ele desencanou, né? A gente tinha uma filmadora. Aqui, E daí eles pegavam e iam resolveram fazer um jornal. Olha o nome do jornal. Nossa, agora... Jornal Comissal. Queimação. Não sei por que era Comissal. Rimava. Jornal. Aí eles botavam... 3, 4 anos. Eles botavam lá um paletó que era 3 vezes maior que o manequim deles, gravata,
e iam lá fazer o jornal. Daí davam as notícias, lembra? Era muito engraçado. Deve ter um vídeo, a fita. Deve ter, Aí, mas tá em VHS. aí você fez o pai comprar porque você queria uma câmera pequenininha, lembra da Panasonic? Aí comprou uma outra câmera, a gente tinha 2 câmeras pra gravar. Aí jogo de câmera era um ainda. super estúdio. Aí pegava, tinha um colchãozinho que era dos berços, que foi ficando que minha mãe coleciona colchão. Hoje em dia é mais fácil ainda, né? Porque qualquer telefone tem uma câmera. A mãe coleciona colchão velho, né? Que tava lá. Coleciona nada. Ela tem. Ela gosta. Nunca joga em colchão. Mais, oi? Manda pra Vai casa que vai dela. usar o Não tem mais isso. Qualquer lugar tem colchão lá. Então você bota o colchão, bota lá, daí fizemos a mesa com o colchão, tinha tudo. Aí o Murilo apresentava, depois a gente ficava um cuidando ali, não. Mas isso foi bom porque vocês não têm medo de câmera. E eu já tenho. Zero. Mas é isso. As coisas, às vezes, as pessoas veem. É por isso que toda vez que eu tô aprendendo uma coisa nova, eu falo, pô, qual é o histórico disso? Uhum. Por que o Tesla descobriu essa equação aqui? Por que os caras veem uma construção? Sim, nada do nada, né? Então, pô, esse negócio dos valores, de falar a verdade, não ter vergonha, não ter medo. Outra coisa que sempre foi totalmente aberta em casa. Alguém falou alguma coisa, podia falar, você tá falando bosta, lembra? Uhum. Você tá falando bosta. Pelo amor de Deus, o que você tá falando não faz sentido. Mas não, como assim não? Ó, a gente vai pedir pro pai ajudar. Não, dados incógnitos. Isso ele fala. Você corrigia as tarefas também de português, você ajudava a gente, entendimento de texto, fazia as perguntas. Cada um tinha a sua função. Isso, mas é isso que eu tô falando. Cara, você gastava 2 horas quando tinha a prova. 1h30 comigo, com o Murilo também depois, mas assim, de ficar perguntando, de ficar fazendo. É difícil isso, não é legal você. Tem que ter paciência. É uma coisa importante, assim. Por isso que eu me dediquei. Mas fez bem. Me dediquei. Ó, umas coisas importantes aqui. Se você pudesse dar um conselho para quem tá começando a construir o futuro agora, qual seria? Para as pessoas que estão nos vendo, não pra gente aqui. Então, eu acho assim, primeiro é ter atitude. Eu quero isso. Quer? Então arregaça as mangas e, muito trabalho, principalmente hoje em dia, que hoje tem muita concorrência. Antigamente também tinha, mas hoje tá muita concorrência. Tem que concorrer até com a inteligência artificial. E ter fé em você, no seu princípio. Olha, eu gosto disso, eu vou ser honesto, eu vou agir, assim, correto com as pessoas, respeitar muito, e é isso aí. Dentro disso, tudo se resolve. É muita força de vontade, muita fé em Deus também, porque Deus tá na frente. Tá no comando. E a gente vem atrás com as ideias, com o livre-arbítrio e com tudo. Santo Agostinho. Isso aí, não sai disso. É trabalhar e trabalhar. Graças a Deus. E união, principalmente vocês dois que trabalham juntos e são irmãos, vocês têm que ter união. Briga. Discute muito. Mas a cabeça tem que ser junto ali, sabe? Tem que ter os seus princípios e nunca esquecer que vocês são irmãos, que tem que ter união e tudo se dá jeito. E é isso. Mas eu tava indo uma coisa mais frugal. Uma coisa que eu ia também para falar para as pessoas é o seguinte: você sempre, tanto você como o pai, ensinaram a gente a correr risco. E a importância de correr risco. Eu acho que em casa foi muito interessante, né? Que você falou, tem vezes que a gente vai andar de Audi, tem vezes que a gente vai andar de carro velho e não vai ter carro. Tem vezes que a gente vai pra Europa... Jeep 51. O seu era caro, o seu era diferente. Mas tem vezes que vai pra Europa, tem vezes que não vai conseguir comprar um bonequinho. E entender que a vida, né, do empreendedor é isso. Mas acho que você sempre ajudou... Você e o pai, né? Vocês se jogavam juntos. Também é ser sincero com o que dá pra você fazer, né? Isso, Você tem que... Não cair em dívida, esse tipo de coisa. Você tem que dar o passo conforme sua perna alcança. E ter vontade e trabalhar. E uma outra coisa que eu acho também, que ajudou demais a mim, acho que o Bruno também, é a sensação de, sempre vocês fizeram isso, de ser porto seguro.
pra gente. Isso nós sempre fomos. É uma coisa assim, eu tô lá fudido, quero mandar o estágio do banco, a PQP, beleza. Fala, ó, você quer isso mesmo? Vamos ver, vamos pesar tudo na balança, os prós e os contras, e vamos ver. Olha, não quer mais? Vai lá, a gente tenta manter até você arrumar outra coisa. E assim foi. Mas sempre isso, Mas graças a Deus eles sempre deram conta do recadinho deles. Mas você falou, botar os prós e os contras sempre sabe, nunca tomar atitude a ser assodado, assim. Não. Sim, claro. Não. Não é o fim do mundo, né? Quando você vai... Isso. Mesmo que uma decisão só dê errado, não é o Dá fim pra do mundo. consertar. Isso, acho que 95%, o cara do Google falava isso, 95% das decisões você pode voltar atrás. Agora, essa parte de empreendedorismo, vocês herdaram do seu pai. Muito mais dele que de mim. Eu sou mais medrosa. Ele não, ele era corajoso, tinha coisa que ele falava pra mim, eu falava, você não vai conseguir fazer. Ele falava, não, eu vou. E ele traçava o trajetinho dele, ó, ia que ia. Isso vocês herdaram dele. No nível do pai, não. O pai andar em pista simples com o pai e como é que fala? E arriscar a empresa no nível dele, nós estamos longe. A gente tá meio termo aí, eu acho. A gente tem o risco, mas a gente trabalha no risco, não na incerteza. O pai trabalhava bem na incerteza, vida que segue. Bora lá. Você imagina ele na incerteza como eu estaria, né? Bom, mas chegando ao nosso fechamento desse programa especial aqui, que a gente queimou a gente bastante aqui, brincadeira, contamos as nossas maluquices. Qual é a definição de sucesso para as pessoas que estão aqui, não pra gente? A gente já sabe. Mas sucesso? Para as pessoas. O que é a definição de sucesso para a pessoa que está vendo a gente aí? Sucesso é você se sentir realizado. Às vezes é realizado com nada, assim. Mas se você está se sentindo assim, nossa, o meu dever foi cumprido, tudo que eu tracei, eu consegui. Isso é ter sucesso. Não precisa ter ficado milionário, sabe? É só se sentir assim. Eu fiz isso, eu queria fazer isso, fiz e consegui. É um sentimento de ter sucesso, não é? Uhum. E pensando nisso, uma frase que você sempre ensinou pra gente, mas pra falar, você sempre falava pra mim, né? Não dá bola pra torcida. Continua sendo importante hoje nessa quantidade de rede social que existe, esse monte de coisa que as pessoas... Muito mais que antigamente. Muito mais. Porque se você for hoje ficar olhando rede social e dando bola pra torcida, você não vai fazer nada. Você deita lá e fica chorando. Fica literalmente, que é metade mentira. Você vai falar, nossa, eu não tive não sei quantas milhões de curtidas, oh meu Deus. Não, eu tô fazendo e vou embora. É assim que tem que ser. É isso que eu acho que é legal, gente. Assim, trazer a mãe para compartilhar um pouco aqui, né, com vocês. Ver quanto a mãe é louca. Não é louca, mas a questão, assim, de como às vezes, muita coisa que vocês veem na gente, ou batem palma, ou falam que a gente pode corrigir, esse tipo de coisa, mas vem disso. Acho que a gente dá certo aqui como irmãos tocando a empresa. Eu sei que tem um monte de aspectos complicados quando você tem família na empresa, mas tem um outro lado que é muito importante, que família, empresa familiar, pilar. Não, além disso, mas empresa familiar que funciona, tá aí há séculos, que funciona também, e não é a gestão familiar, aqui a gente não tem gestão, a gente tem gestão profissional, tem a cor de cotista, tem responsabilidade minha, do Murilo aqui, na beneficiamento, nos outros negócios que a gente tem, mas é sempre essa coisa, né? Os valores da família estão permeando as nossas relações aqui na empresa, tal, que vem daqui, vem da nossa mãe, do nosso pai, que foram passando ao longo dos 41 anos, eu já. 41. Bebê. 41 anos aqui que vão passando pra gente um pouco do porquê que a gente é assim hoje, né? Acho que tem muito essa questão de que tá lá atrás e como a gente vai sendo construído no papel dos pais e que a gente tenta fazer se a gente conseguir alcançar. Eu não sei, eu tentei fazer o meu melhor. Não sei se eu consegui, eu acho que sim. Não, deu certo. Acho que sim, graças a Deus. Agora só tem o desafio das ferinhas que estão vindo aí. Mas isso tudo a gente tira de letra. E feliz dia das mães, né? Feliz dia das mães. Ó, e vocês que estão vendo aí, também compartilha, dá feliz dia das mães para de vocês. E para as outras mães também. As outras mães.
que é importante pra caramba. A gente sabe a dificuldade e o desafio que é ser mãe, tanto pela nossa mãe. Mas é um desafio, uma dificuldade, mas se alguém estiver pensando em ser mãe, vai porque vale a pena. Porque nada pior do que você olhar para trás numa fase da sua vida e não ver ninguém junto com você. É verdade. É sempre bom ter sempre ao seu lado o que você... eu dediquei minha vida toda, mas se eu olho para trás, eles vêm comigo. Hoje, mais do que nunca. Você tá sozinho. Eu agradeço muito a Deus de ter os 2 filhos. É uma forma de realização, mas é de cada um, né? Cada um tem uma definição de sucesso. Eu gosto. Uma coisa que te deixa realizado. Me deixou. É isso, pessoal. Gostou? Comentem aí, falam perguntas. Se quiserem aulas de português, brincadeira, minha mãe é boa nisso. Vamos lá, espero que tenham gostado, que inspirem um pouco vocês aí. E vocês tenham conhecido um pouco dessa parte FM2S atrás das câmeras, né? Do nome aí do FM2S, sobrenome. Porque Ferreira da minha mãe, Marcos dos Santos do nosso pai. E o 2 porque já tinha comercial. Já tinha lá na parte, não tem nada de criativo no 2, mas foi ficando. Então, muito obrigado aí vocês que nos seguem, esse programa especial aqui. Vamos fazer mais aqui. Gostei de conversar com a mãe aqui. Isso, a mãe. Vai passar a parte do etarismo aqui. Não, ela tá malhando, tá com 70 malhando, forte. Isso aí. Abraço então, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.